são Mahalia Castro e o doutor Ferreirinha. Portanto, sendo que a doutora Mahalia vai debruçar-se sobre as questões relacionadas aos produtos financeiros, por ser matéria de sua especialidade, e eu e o doutor Ferreirinha vamos então falar a vertente fiscal relacionada a estes produtos. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra à doutora Mahalia para começar a sua apresentação e depois daremos então a sequência com o próximo apresentador. Doutora Mahalia, a palavra é sua e boa apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Wilson. Boa tarde, boa noite, conforme for o horário, para todos aqueles que nos acompanham. O meu nome é Mahália Castro, sou consultora para investimentos e analista financeira, registada da Comissão do Mercado de Capitais. Sou fundadora da empresa The Finance Boutique, que por sua vez tem um pilar social, que é uma academia de formação profissional, a Wealth Academy, uma academia de formação especializada em formação de finanças e negócios. E pronto, a nível da minha apresentação pessoal é isso. Tenho a agradecer pelo convite, foi muito interessante, muito pertinente à temática. É uma honra participar nesta conversa. É um tema que se revela a cada dia que passa mais interessante. É importante, com a tributação no mercado de capitais, e antes de olharmos para o seu tratamento fiscal, compreender os próprios produtos financeiros que circulam neste mercado, que instrumentos são esses, como funcionam, porque é que são relevantes para o crescimento económico e a inclusão financeira de Angola. São aspectos muito pertinentes com que e eu gostaria muito de iniciar-me aqui nesse discurso com essa abordagem introdutória. O que são então instrumentos ou produtos financeiros? Bom, de acordo com vasta literatura, são considerados instrumentos utilizados para canalizar a poupança das famílias, empresas e instituições para o investimento na economia real. Permitem transferir recursos, não é, entre agentes com excesso de liquidez àqueles que precisam de financiamento. Em termos simples, poderia dizer que são contratos que representam direitos de participações, como são, ou é o caso de ações, unidades de fundo, de fundos de investimentos, ou obrigações de pagamentos futuros, como é o caso da dívida pública ou privada. No mercado de capitais, estes produtos podem ser agrupados em duas grandes categorias, nomeadamente a renda fixa e renda variável, ou seja, os produtos financeiros podem ser categorizados em produtos de renda fixa ou renda variável. Relativamente aos produtos de renda fixa, ou quando falamos de produtos de renda fixa, estamos a falar de produtos que oferecem ao investidor uma remuneração ou rendimentos periódicos, com menor volatilidade. A título de exemplo, temos os títulos de tesouro emitidos pelo Estado para financiar despesa pública, e esses podem incluir bilhetes de curto prazo ou obrigações de médio e longo prazo. Temos também as obrigações corporativas, que é a dívida emitida por empresas para captar financiamento, onde o investidor empresta dinheiro à empresa e recebe juros em troca. Por exemplo, temos a título de exemplo as emissões, a recente emissão da Sonangol. Depois temos também as unidades de participação em fundos de renda fixa, onde os fundos aplicam os recursos dos investidores em instrumentos de dívida, pública ou privada. O rendimento do investidor depende da performance da carteira. Falando agora de instrumentos de renda variável, diria que instrumentos de renda variável são aqueles em que o rendimento
não é fixo nem garantido, estão sujeitos à performance, normalmente à performance do mercado ou da empresa subjacente. A título de exemplo, temos as ações, que representam uma participação no capital da empresa e dão direito a dividendos, conforme performance, quando distribuídos, e a valorização dos resultados da empresa, ou seja, e a valorização dos resultados da empresa e da percepção do mercado, não é? Conforme negociação em bolsa, conforme o movimento que este tipo de instrumentos têm em bolsa. Depois temos as unidades de participação em fundos de ações ou fundos mistos, e estes fundos normalmente investem maioritariamente em ações ou em combinações de ações e obrigações, oferecendo um potencial de retorno, mas também com maior risco. Dito isto, acho que está aqui explanado, né, o tipo de produtos ou de instrumentos financeiros que podemos encontrar e fazendo agora aqui uma associação ao contexto angolano em particular, vale referir que o foco normalmente no mercado de capitais nacional e produtos efetivamente disponíveis em Angola, por se tratar de um mercado emergente com potencial de crescimento, não temos ainda grande expressão ou diversificação de instrumentos financeiros. Contudo, os instrumentos listados e transacionados a nível da BODIVA, que é a Bolsa de Dívida e Valor de Angola, incluem títulos públicos, conforme já referido anteriormente, bilhetes de tesouro e obrigações de tesouro com maior até representatividade, títulos privados, como é o caso das obrigações corporativas, ainda, como se diz, em vida, não é? Temos o caso já referido a Sonangol, e unidades de participação em fundos de investimento, que são normalmente geridos por SGOICs, Sociedades Gestora de Organismos de Investimento Coletivo. Pronto, não sei se aqui faço uma pausa para que haja uma pequena interferência ou se posso continuar a falar um bocadinho mais sobre os produtos financeiros e a sua relevância a nível, sob ponto de vista econômico, ou se fazemos aqui uma pausa para falarmos então sobre a tributação que incide ou que é suposto incidir sobre esses produtos aqui destacados. Bom, doutora Marralha, se já falou, se não, não precisar de acrescentar nada, então podemos passar a palavra para o doutor Ferreirinha para falar sobre a tributação do rendimento, Uhum. ou excede do rendimento relativamente aos produtos que acabou de referir, e de seguida ou por último eu falarei da tributação dos impostos indiretos, relativamente também a estes produtos acabados de referir. Doutor Ferreira. Eu acho que poderia sim fazer aqui umas pequenas considerações estratégicas antes de entrarmos para a componente fiscal. Eu acho que seria importante aqui, primeiramente, referir, não é, a relevância destes produtos, do ponto de vista económico, se me permitem. Sim. Eu falei das tipologias, não é? Individualmente, sobre as características dos produtos, mas, sob ponto de vista económico, é importante referir que estes instrumentos, estes produtos financeiros, eh, antes de entrarmos para a componente fiscal, eles promovem poupança a longo prazo e investimento produtivo, tem uma influência muito grande sobre o setor econômico, não é, nacional, pois ajudam também empresas a diversificarem as suas fontes de financiamento, permitem ao Estado financiar-se de forma mais eficiente, facilitam a gestão de riscos, não é, através da diversificação, é muito relevante para as empresas, contribuem para a modernização e transparência da própria economia. Então, sob ponto de vista de considerações estratégicas, sobre considerações estratégicas antes da tributação,
é importante, não é? Até mesmo para os fiscalistas refletirem que esses produtos devem ser regulados e promovidos com equilíbrio, de forma a não travar a adesão dos investidores, não desincentivar o lançamento de novos produtos, não evitar a dupla ou evitar a dupla tributação, que é um desafio por vezes grande, não é? E é também importante avaliar ou levarmos em consideração, não é, quando formos tecer aqui comentários sobre o que politicamente funcionaria muito bem, se pudessem referir assim boas práticas a nível internacional, benefícios fiscais em alguns países, de forma a incentivar também aqui localmente, não é? Incentivar o cumprimento, não é? Porque legalmente já está prevista o pagamento de impostos, não é? Associados à negociação de instrumentos financeiros, mas a necessidade de incentivo dessa prática, o custo fiscal, todas essas componentes, se no âmbito da abordagem fiscal pudessem ser assim promovidas, seria muito interessante. O desenvolvimento do mercado de capitais angolano exige, sim, um equilíbrio, não é, entre incentivos e regulamentação. Então, eu acho que essa componente fiscal vai se revelar muito interessante, não é? Acho que ao compreender os produtos financeiros conseguimos avaliar com mais rigor o impacto de qualquer outra tributação que nos seja imposta e que esse seja um debate que contribua, não é, para um sistema financeiro mais justo, eficiente, alinhado com o nosso papel económico. Dou-vos a palavra, acho que já me estendi, e eu acho que do meu lado é tudo. Por agora. Muito bem. Doutor Ferreirinha, Eh, Ora, muito boa tarde, boa noite, para onde quer que nos estejam a ouvir. Eu peço só para ver se estou a ser ouvido, está tudo bom em termos de som. estamos a ouvi-lo, sim. Ora, antes de tudo, parabenizar aqui o programa Dr. Wilson Donge, agradecer o convite, o amável convite que foi dirigido. É a segunda vez que estou neste programa, com muito gosto. Também cumprimentar a doutora Amália, uma excelente apresentação, sintética, e que eu até aprendi um bocado, porque o meu conhecimento naturalmente é dos códigos. Ainda temos na nossa realidade poucas evidências que sejam, vá lá, conhecidas da minha parte sobre a tributação deste produto, que é um produto muito interessante. Portanto, a tributação haverá de ser com mais intensidade e também incentivos, naturalmente, e fiscais, que já existem alguns incentivos fiscais, para a poupança. Para a poupança. Portanto, isso é muito importante, haver um estímulo grande para a poupança, para, naturalmente, as famílias depois poderem colocar ao serviço depois do investimento que o país precisa. Ora bom, a minha também estender os cumprimentos aos nossos participantes que estão a ouvir e depois participarão naturalmente nesta sessão. A minha apresentação vai, digamos que, dentro do tema mais-valias, tributação das mais-valias, pela alienação destes produtos e os rendimentos de capitais pelo fruto. O fruto que eles nos dão, quer a nível de juros, quer a nível de disponibilização do capital por resgate, por exemplo, de determinada aplicação que esteja a render estes frutos, né? Passarei também, porque é importante saber isto e, portanto, ter esta noção que para as pessoas singulares temos uma regra, a obtenção destes rendimentos, destes frutos da aplicação de capitais, e para as pessoas coletivas temos outra regra. Portanto, é importante saber se estamos no âmbito de uma pessoa singular, a obtenção destes rendimentos, ou de uma pessoa coletiva. Tentarei também fazer uma abordagem ao IAC, que tem os dias contados, a partir do momento em que o IRPC venha a entrar na ordem jurídica nacional, deixará de estar em vigor.
O IRPS, o IRT não, porque o IRT, digamos, só se estas matérias estiverem tributadas no âmbito de uma atividade comercial ou industrial, porque aí entra no lucro tributável, mas o IRT não trata a tributação da pessoa singular fora deste âmbito de atividade. Portanto, é o IAC que vai tributar estes rendimentos sob a forma de participações, alienações de participações sociais, ações e outros instrumentos financeiros que ficam tributados em IAC, na esfera de mais-valias. Depois passarei ao imposto industrial, em termos também vai ter os dias contados, final deste ano, final do próximo ano, não se sabe muito bem, e uma abordagem ao IRPC, o que é que ele traz, digamos que, de diferença em relação ao imposto industrial. Ora bom, então, para as mais-valias, como disse, estas mais-valias, se for no âmbito da pessoa singular, está tributado em termos de IAC, sendo naturalmente participações sociais ou instrumentos financeiros, se não tiverem associados a uma atividade comercial. Quando vier o IRPS, estes ganhos de mais-valias estarão tributados na categoria, aquilo que se designa a categoria E. Categoria E, que tributa incrementos patrimoniais, onde estão incluídas as mais-valias. Este rendimento coletável é dado por uma diferença positiva ou negativa, respectivamente, entre o preço de alienação e o preço de aquisição destes instrumentos, e assim tem, digamos que, a determinação da matéria coletável, é diminuído o preço de aquisição ao valor de alienação, bem como também despesas inerentes à alienação e às transações destes produtos são também diminuídos para efeitos de encontrar o rendimento coletado. O valor de realização tem regras também no IRPC, o artigo 28 dá-nos estas regras, em particular a alienação de títulos de dívida, tem uma regra própria no artigo 28, que depois poderão consultar se assim desejarem. Fora destas condições será o valor da contraprestação obtida pela venda destes títulos. Em termos de taxa de tributação, estes rendimentos tributados em RPS são tributados a uma taxa de 10%, a título de retenção na fonte, não estão obrigatoriamente sujeitos a englobamento e terão depois uma tributação em função das taxas gerais. Não vão tributar obrigatoriamente a englobamento, a menos que estejam também ligados à categoria A. Na categoria A temos o trabalho por conta de outrem, e se houver rendimentos de trabalho por conta de outrem e rendimentos também, por exemplo, de mais-valias da alienação de participações ou juros de rendimentos de capitais, este, que já é outra categoria, vou falar a seguir sobre os juros, estarão sujeitos a englobamento do rendimento. Quanto às pessoas coletivas, é mais simples. As pessoas coletivas é mais simples porque, como sabemos, a tributação ocorre pela via das mais-valias, ocorre pela via da sua obtenção em termos de contribuição para o resultado líquido. Para o resultado líquido que depois irá entrar nas regras de determinação da matéria coletável e à qual será aplicada a taxa de 25%. E temos a tributação digamos, de mais-valias destes produtos. Agora, quanto aos juros, também depende se é uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva. Portanto, na pessoa singular, no IRPS, temos o que está previsto no IRPS é que estes rendimentos de capitais entrem numa categoria C, estamos a falar de juros, de depósitos à ordem, de juros e prémios de amortização de reembolso, de títulos da dívida pública, obrigações, títulos de participação, etc. Todos aqueles rendimentos que estão no artigo 6º, que depois
poderão consultar, são, pois, matéria de incidência de IRPS numa categoria C. Interessa saber que a exigibilidade destes produtos ocorre quando se vencem, por exemplo, ou se presume o vencimento, são colocados à disposição do seu titular ou são pagos. Quer dizer, há aqui uma evolução, o que não acontecia antes no IAC, que haveria, não se sabia muito bem quando é que haveria a exigibilidade, porque dizia-se ou era pago ou colocado à disposição. Esta matéria colocada à disposição trazia pouca clarificação sobre o seu conceito, não é? Os fiscalistas diziam, epá, isto é tributado quando é registado, quando é colocado à disposição e é registado contabilisticamente a sua retenção, e os juristas diziam que é preciso haver uma comunicação uma comunicação expressa, escrita, de que o rendimento está à sua disposição. Esta corrente fiscalista, contabilística, jurística trazia, digamos que, uma grande dúbia constatação, e, portanto, agora o legislador disse, epá, não, agora quando se vencem, presumo o vencimento, são colocados à disposição, são pagos, quer dizer, há uma série de critérios que implicam a tributação e exigibilidade destes rendimentos de capitais. A taxa é aplicada mediante uma tributação liberatória, essa é uma taxa liberatória, à taxa de 10% sobre este tipo de rendimentos. Agora, se estivermos perante uma pessoa coletiva, no âmbito do imposto industrial, os rendimentos de capitais não eram tributados, desde logo, porque sabendo que se eram tributados em IAC, a regra do imposto industrial dizia que não podemos tributar duas matérias, dois factos sujeitos que não podem estar tributados em dupla tributação, em IAC e imposto industrial. Portanto, o legislador entendeu retirá-los da tributação e, portanto, não era tributado. Em imposto industrial, mas sim no IAC, como disse no início. Agora, no IRPC são tributados. São tributados. Há uma tributação da matéria coletável do IRPC à taxa de 25%, portanto, entra no resultado líquido da atividade, lucro tributável, matéria coletável, por regras do IRPC, com contabilidade, e aplica-se uma taxa de 25%. Mas há uma dedução à coleta. Há uma dedução à coleta, significa que há uma tributação adiantada por retenção na fonte. Ou seja, os rendimentos de capitais são tributados a uma taxa de 10%, não é? Exceto se tivermos, cá está, há uma tributação menor, há um incentivo, digamos, para este tipo de produtos, que são os bilhetes de tesouro, as obrigações de tesouro, os títulos do Banco Central e outros títulos análogos, se tiverem negociados em mercado regulamentado. Portanto, há, digamos que, uma convocação destes rendimentos para um mercado regulamentado, a bolsa, e se aí tiver, a tributação não é 10%, é mais reduzida, 5%. E o que significa que há uma retenção na fonte de forma adiantada e depois, quando estivermos a fazer contas a final, quer dizer, no final do ano, com a entrega da declaração modelo 1, depois configurará uma dedução à coleta do rendimento que foi tributado à taxa de 25%. Estes adiantamentos que são feitos a título de retenção na fonte, não é? Na fonte. Portanto, deixamos de ter IAC e passamos a ter imposto sobre o rendimento. Para terminar, eu gostaria de falar no Código dos Benefícios Fiscais, e aqui vem no seguimento do que a doutora Amália disse, que é preciso incentivar a poupança, e temos no artigo 23 fundos de pensões que são tributados com uma taxa reduzida, imposto industrial 14%, para o IRPC eventualmente também há de ser a mesma taxa, 14%, e temos também, digamos que, um benefício fiscal aos fundos de poupança, com uma redução de taxa de 50% do imposto sobre aplicação de capitais, agora
quando terminar o imposto de aplicação de capitais, há de vir o imposto sobre o rendimento, presume-se que haja também esta redução de taxa de 50%. Para os fundos de poupança, os seguros de vida de capitalização também têm uma redução de 50% na taxa do IAC, quando tenham maturidades 3 a 6 anos. Depois, se quem tiver curiosidade, que deseje consultar este diploma, o Código dos Benefícios Fiscais, o artigo 25, portanto 23, 24, 25, e os depósitos efetuados por pessoas singulares, que também têm um benefício de 50% sobre aplicação de capitais, e, para não esquecer, os não residentes, os não residentes, se tiverem aqui as suas aplicações em Angola, pelos juros dos seus depósitos, também têm um benefício. Com este apontamento dos benefícios fiscais, Peço, termino a minha primeira apresentação. Termino a primeira apresentação e fico então à espera depois dos próximos desenvolvimentos. Obrigado, Wilson Dores. Obrigado. obrigado, doutor Ferreirinha. Ia pedir para ligar o microfone, por favor. Não, sandália não sei Ligar o É microfone. mesmo com sapatilhas, sapatilhas. Tentar ver se conseguimos silenciá-los a partir daqui. Aos que nos assistem, peço-vos que desliguem o telefone e só liguem quando vos for passada a palavra. Muito obrigado. Pronto, então o doutor Ferreirinha acabou de falar aqui sobre os impactos do imposto de rendimento nas operações financeiras ocorridas no mercado no mercado de capitais. Portanto, nós vamos olhar para a tributação indireta, mais concretamente sobre o imposto sobre o valor acrescentado, sobre o IVA nestas operações. Dizer desde logo que, de acordo com a norma de incidência, o artigo 3º do Código determina que todas as operações de transmissões de bens ou prestações de serviços que ocorrem na economia são operações sujeitas a IVA. Isto vai nos remeter para a questão de saber como é que nós vamos qualificar, portanto, estas operações ocorridas no mercado de capitais, se são operações de transmissões de bens ou de prestações de serviço. Na sequência, nós íamos para o artigo 5º do Código, que faz aí a definição do que se entende por transmissões de bens e também de prestação de serviço, para então qualificarmos estas operações. A transmissão de bem, portanto, de acordo com o Código do IVA, corresponde àquelas operações que uma pessoa transmite um bem para outra pessoa, de modo a que essa pessoa possa exercer o direito de propriedade, e essa transmissão, seja a título oneroso ou gratuita, será sempre tributável na medida em que haja a possibilidade do receptor daquele bem poder, portanto, exercer o direito de propriedade. Depois, a questão da transmissão gratuita tem alguns contornos que têm de depois ser analisadas tecnicamente e caso a caso, para saber se são ou não operações tributáveis. Portanto, não se tratando de bens, aquelas operações que ocorrem no mercado de capitais, sendo, portanto, ativos intangíveis, então eles são remetidos para a definição de prestação de serviço, portanto, que é uma definição por exclusão de parte. O Código considera a prestação de serviço tudo aquilo que não seja transmissão de bem, portanto, será uma prestação de serviço, o que quer dizer que todas as operações que foram referidas pela doutora Mahalia, nomeadamente a transmissão de títulos, seja os títulos de tesouro ou as obrigações que as empresas emitem para se financiarem no mercado de capitais, portanto, essas operações serão sempre objeto de tributação em sede de imposto sobre o valor acrescentado. Mas o artigo 12 do Código traz aí uma exceção para determinadas operações que ocorrem, portanto, no mercado financeiro. Portanto, ficam afastadas ou são isentas do pagamento do imposto sobre o valor acrescentado as operações de intermediação financeira. Portanto, e remete para o anexo 5 do Código, que vem dizer quais são as intermediações financeiras que estarão ou que podem ser beneficiárias desta isenção, desde que não haja aqui uma contraprestação ou o pagamento de uma taxa. E nós, com esta norma, vimos que o legislador dá com uma mão
e retira com a outra, porque ao dizer na norma, no artigo I do número um perdão, na linha I do número um do artigo 12, ao dizer que as operações de intermediação financeira, incluindo as descritas no anexo 4, estão isentas do imposto, mas ao mesmo de seguida diz que esta isenção só opera quando estas operações não dão lugar ao pagamento de uma contraprestação ou de uma taxa. Ora, desde logo, qualquer operação de transmissão de título de um sujeito para o outro no mercado de capitais pressupõe-se que há aqui uma transação ou uma transmissão daquele título para ter como contrapartida o recebimento de um valor, ou tanto de um valor. E nesta medida, desde logo, esta operação é tributável e deve ser liquidada o imposto de valor acrescentado, porque é a própria norma que diz que isenta, mas que ao mesmo tempo diz: se houver uma contraprestação sobre a transmissão destas operações, então haverá aqui lugar à tributação em sede deste imposto. Portanto, a norma isenta, mas impõe como condição a existência da contraprestação para fazer anular, portanto, o efeito da isenção. E isto vai nos levar ou vai nos remeter para as operações que ocorrem na bolsa de valores. Vamos dar aqui um exemplo das ações que o BAE tem colocado à disposição, portanto, na bolsa dos eventuais interessados em adquiri-las e vende-as. Portanto, ao vender essas operações, portanto, estamos perante uma operação tributável. E o valor correspondente ao pagamento dessas obrigações está sujeito ao imposto sobre o valor acrescentado. Pronto, mas vai-se levantar a questão de saber, bom, se essas operações são operações sujeitas à IAC, como é que se vai sujeitar também ao imposto sobre o valor acrescentado? É bom esclarecer que nós aqui estamos perante operações totalmente distintas. É uma operação complexa, que aparentemente é uma operação que está sujeita apenas ao IAC, mas que na verdade também está sujeita ao imposto sobre o valor acrescentado. Porque ela trata-se de transmissão, não é? Há aqui uma transmissão de um determinado direito é posto à disposição dos adquirentes, portanto, as ações ou as obrigações, para que eles possam, portanto, adquirir e depois no futuro obterão um rendimento que vai resultar daquela transmissão. Naquele momento será tributado em sede de IVA. No momento em que em que aquelas obrigações gerarem um rendimento, será tributado em sede de imposto sobre aplicação de capitais. Mas no momento da sua transmissão, esta operação é uma operação sujeita a IVA e se não estiver isenta nos termos do artigo 12 do Código do Imposto de Valor Acrescentado, então deve-se liquidar o IVA nesta operação. E o mesmo raciocínio deve ser estendido a todas as operações que ocorrem, portanto, no mercado de capitais. Existem duas operações, que é a operação principal de transmissão de direitos que ocorrem, normalmente são direitos que são transacionados nesse mercado. Vamos trazer aqui o exemplo dos ativos do Estado que são postos na economia ou que são vendidos no mercado de capitais, não é? Estas operações, elas estão configuradas na operação principal, que é a própria transmissão dos ativos, que é uma operação sujeita ao imposto, de acordo com o Código do Imposto do Valor Acrescentado, mas já vamos também, portanto, fazer aqui uma explicação detalhada de como é que se afasta a tributação desta operação, mas também a prestação de serviço que ocorre para facilitar esta tramitação da operação no mercado de capitais, é também ela uma operação sujeita ao imposto do valor acrescentado e deve-se também liquidar o imposto nos termos do artigo 12 do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, que isenta, mas depois retira a isenção, porque se houver aqui o pagamento de uma contraprestação ou de uma taxa, então a isenção deixa de operar para este tipo de operações. Relativamente à transmissão de estabelecimento comercial, que são essas vendas de ativos que o Estado tem efetuado no mercado de capitais, vamos dar aqui o exemplo da fábrica, não da fábrica do CIF, não, mas de uma fábrica qualquer que o Estado recuperou e que o Estado vai vender ou que vendeu no mercado de capitais. Portanto, de acordo com o número 6 do artigo 5, considera-se que esta operação não é uma transmissão de bens, né? É uma norma negativa
da norma de incidência, vem negativar a norma de incidência. Mas não se pode naturalmente confundir que a não sujeição dessa operação visa isentar a operação, até porque se isentasse ia quebrar, portanto, ia quebrar o mecanismo do IVA, a cadeia do IVA, que tem que correr até o final do seu elemento, o adquirente, para que então possa operar o direito à dedução para todos os sujeitos que estiveram envolvidos naquela cadeia transacional. Então, essa não sujeição não corresponde a uma isenção do imposto, e não se confunde com uma isenção do imposto. Aqui o legislador foi infeliz na nomenclatura da norma, ao referir não sujeição, podia, no limite, equiparar essa operação a uma exportação, na medida em que permite o exercício de direito à dedução sobre essa operação, que ele não admite a liquidação do imposto, mas que é uma operação tributável. Então, aqui vamos enquadrar, portanto, a venda dessas fábricas na Bolsa de Valor como uma transmissão de um estabelecimento comercial. A transmissão do estabelecimento comercial, de acordo com o artigo 5 do CIVA, é uma operação que não é uma transmissão de bem. Na verdade, não é transmissão de bem, mas é não tributável, não é? Mas isto não quer dizer que ficará assim se o adquirente daquela fábrica não for um sujeito passivo que realiza exclusivamente operações tributáveis, de acordo com a norma. Na medida em que, se ele não exercer, ou se não for um sujeito passivo que realiza operações exclusivamente tributáveis, será liquidado o imposto sobre aquela operação. Logo, não se pode falar aqui de uma não sujeição, mas sim de uma operação equiparável ou assimilada a uma exportação, na medida em que o código faz com que surja a tributação sobre essa operação quando se verifica aquela condição que nós acabamos de referir, que é que quando o adquirente não seja um sujeito passivo, que realiza exclusivamente operações tributáveis, então esta operação será sujeita a imposto e terá que haver aqui a liquidação do imposto. Quando o sujeito passivo realiza operações tributáveis, não há liquidação do imposto e admite-se que o adquirente possa deduzir o IVA contido, portanto, nas existências desse estabelecimento comercial que acabou de adquirir, para dar continuidade, então, ao funcionamento da tal mecânica do IVA que nós acabamos de referir e garantir a neutralidade do imposto, garantir o tratamento igualitário de todos os sujeitos passivos, evitar a distorção na concorrência e também evitar onerar a tesouraria do adquirente. Portanto, o fundamento da existência desta norma é essencialmente este: é ficcionar uma não transmissão de bem, mas que na verdade é uma transmissão de bem que opera com a transmissão, liquidação do imposto e dedução simultaneamente para neutralizar o imposto relativamente a esta operação. Então, o legislador faz, portanto, faz operar aqui uma liquidação de dedução simultânea neste tipo de operações. Mas esta operação apresenta-nos um desafio, tendo em conta a desarticulação existente entre o Código do IVA e o Código do Imposto Predial. Na medida em que o imposto do Código do Imposto Predial vem isentar as transmissões de bens imóveis que são realizadas, portanto, no nosso território. Essas operações, de acordo com o Código do Imposto Predial, são operações que estão isentas do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Não é? Quando há uma transmissão de um bem imóvel, não se liquida o IVA porque o Código do Imposto Predial, portanto, veio isentar essas operações. E o estabelecimento comercial, de acordo com o Código do IVA, a transmissão de um estabelecimento comercial é uma operação tributável. Agora, vais dizer assim, bom, então, na fase de determinar o valor tributável, quando se estiver a calcular ou o imposto predial ou o IVA, tem que se separar o próprio edifício que comporta a fábrica do recheio e todos os elementos que compõem aquele estabelecimento comercial. Bom, mas não é esse o entendimento que se deve ter, porque na medida em que um estabelecimento comercial não é separável, não é autonomizável se não compor todos os elementos que garantem, portanto, o funcionamento enquanto fonte produtora de uma determinada empresa. Portanto, para ser estabelecimento comercial, tem que englobar quer o edifício, quer a maquinaria, quer os inventários, portanto, os inventários
e, portanto, os funcionários que compõem, portanto, aquela empresa. Então, é uma operação única, conjunta. O conceito de estabelecimento comercial só opera quando todos esses elementos tiverem, portanto, observados. Não há estabelecimento comercial quando é só, portanto, as maquinarias e o estoque, e as mercadorias em estoque, mas sim, portanto, as mercadorias e o próprio edifício. Então, nós temos aqui um problema de difícil resolução, porque o Código do Imposto Predial isenta a transmissão de bens imóveis e o Código do IVA manda tributar, portanto, o estabelecimento comercial na medida em que o sujeito passivo não seja um sujeito passivo e que não realiza operações tributáveis exclusivamente. E o termo exclusivamente traz-nos um segundo desafio ou um outro problema, na medida em que introduz aqui um certo tratamento desigual com os outros sujeitos passivos de IVA que realizam operações mistas, operações sujeitas e não sujeitas, que podem exercer o direito à dedução com base no método da afetação real ou do prorata, portanto, é uma dedução ou uma dedução parcial ou uma dedução realística, tendo em conta, portanto, o método da afetação real. E este sujeito passivo, em particular, que passa a ser agora sujeito passivo, só porque adquiriu, por via da aquisição do estabelecimento comercial, ele fica limitado no seu direito de dedução porque realiza operações mistas. Portanto, a norma, conforme está, portanto, ela é permeável a causar desigualdade entre os contribuintes, entre os sujeitos passivos. Mas por ninguém depois da depois. Por Paulo, Depois you white girls or Brazilian girls, they didn't know women. Paulo Malorda, Because you put them in the voice, you should teach every time, bro. My boy might see blood every cycle of the woman. They might see blood. You know what I mean? Okay. Don't they might see blood? Pronto, está desligado o microfone. Então, nós temos aqui uma contradição entre o IVA e o Código do IPE, que não sabemos ainda como é que foi resolvida essa questão pela Administração Geral Tributária, mas é necessário haver uma intervenção legislativa para corrigir essa antinomia, que pode trazer aqui alguma atrofia no funcionamento do sistema. Dizer que essas operações, quando ocorrem via Bolsa de Valores ou via mercado de capitais, são operações tributáveis, observando-se os pressupostos que nós acabamos aqui de referir, e também quando ocorrem fora deste mercado, são operações tributáveis, e não se fala em aplicação da isenção do Código do Imposto Predial, na medida em que o Código do IVA, por ser a lei especial e a lei específica, ela diz o contrário. Quando o sujeito passivo não é um sujeito passivo que realiza operações tributáveis, haverá lugar à liquidação do imposto sobre o valor acrescentado. Dizer então que quanto aos benefícios fiscais em sede de IVA, portanto, são aqueles que estão previstos aqui no próprio Código do IVA, que vem, portanto, isentar estas operações, mas que, ao mesmo tempo, trá-las de volta para a tributação na medida em que haja uma contraprestação. E não nos parece que haverá alguma situação em que há uma transmissão de bem ou uma prestação de serviço que não haja uma contraprestação. Se olharmos, por exemplo, aqui para a tabela 5 do Código do Imposto do Valor Acrescentado, que vem, portanto, isentar a gestão de fundos comuns de investimento. Esta norma vai nos levar à questão de saber o que é, como é que nós qualificamos essa atividade de gestão para efeitos de IVA. É uma prestação de serviço? É uma transmissão de bens? E qual é a prestação de serviço? Porque a atividade de gestão dos fundos comuns de investimento é uma atividade que não se resume em receber as poupanças dos investidores para fazer, portanto, investimentos, mas ela em si tem a sua atividade do dia a dia para manter a estrutura a funcionar. Será que essas atividades também estarão isentas do imposto de valor acrescentado? A questão que se levanta é essa. Porque se dizer que a alocação dos depósitos para efeitos de depósito de investimento estão isentas de IVA é uma coisa. A outra coisa é saber a atividade do dia a dia destas sociedades. É uma operação não sujeita ao imposto, as prestações de serviços que elas eventualmente fazem não estão sujeitas a imposto, ou as prestações de serviço que são efetuadas para estas entidades também não estarão sujeitas a imposto.
Portanto, então é uma norma que também é permeável a várias interpretações e que ela precisa ser melhor, eh, devia ser melhor identificada, densificada no código, para entendermos então a extensão desta isenção. Porque dizer que a gestão de fundos comuns de investimento privado é uma operação isenta, vai levantar essa questão. O que é a gestão de fundos de investimento privado? Porque esta operação tem naturalmente as aquisições que ela faz, que, de acordo com a interpretação que se pode tirar dessa norma, também estariam isentas, mas no meu entender não estão. E depois tem, portanto, as entregas de valores que são efetuadas pelos investidores, sejam individuais ou pessoas coletivas, que também podem ser ou não atividade de gestão de fundos de investimento. E depois tem, portanto, a sua gestão do dia a dia para manter a estrutura a funcionar. Também aqui vai-se levantar a questão de saber se são operações que se enquadram nos termos desta norma. Então, é uma norma que precisa ser melhor densificada, mas que, a meu ver, portanto, a isenção que ela quer atribuir é relativamente à entrega dos depósitos ou à prestação de serviço relacionada a este depósito. Desde que seja naturalmente uma prestação de serviço gratuita, porque se ela for remunerada, então há lugar à tributação, porque é a própria norma que diz que se houver lugar ao pagamento de uma taxa ou de uma contraprestação, então a operação é tributável e a isenção não opera. Com isso, penso eu que esgotamos aquilo que era o nosso tempo para versar sobre o IVA nestas operações. Há muito que se podia ainda dizer em torno desta matéria, mas vamos deixar um pouco, ou vamos reservar um pouco de tempo para aqueles que nos acompanham também colocar as suas questões e pudermos, portanto, respondê-las. Muito obrigado e passo a palavra a quem tiver a palavra a colocar. Eu vejo que os que nos assistem no Instagram estão a levantar, a assinar para colocar questão, mas, portanto, a plataforma interativa é apenas o Zoom. Eu sugeria a estes nossos eh, eh, espectadores que fossem colocar as suas questões via Zoom para facilitar então aqui a nossa interação. Doutora Mahalha colocou a mão no ar, então tenha a palavra, doutora Mahalha. Muito obrigada, pelas intervenções aqui do doutor Wilson, do doutor Alberto. Eu creio que foram muito claras e atenderam a muitas das questões muito frequentes entre profissionais do ramo. Eu trago também aqui algumas que são muito frequentes no hemisfério do mercado de capitais, não é? Tanto para aqueles que atuam como para aqueles que recorrem ao mesmo a nível de financiamento ou investimento. Eh, no âmbito das minhas consultorias, tenho ressaltado muito estes aspectos, principalmente o asseguramento do cumprimento fiscal, mas trago aqui porque poderá ser também uma dúvida. Aliás, mesmo no âmbito de aulas e formações também são questões colocadas, então eu trago aqui nada melhor do que ouvir do lado de profissionais. A primeira é tendo em conta, por exemplo, e aqui considerando o facto de que até maio de 2025, né, até maio do presente ano, a Bodiva reportou 280 mil milhões de kwanzas transacionados no âmbito de negociação e seria muito bom podermos fazer um paralelismo com a tributação associada a esses negócios. Não temos essa visibilidade, infelizmente, a nível do mercado. Contudo, surge aqui uma questão muito frequente de quem é a responsabilidade de declaração tributária, não é? Associada a possíveis mais-valias ou juros inerentes ou associados à negociação, à tramitação de ativos financeiros. Deverá ser o intermediário financeiro a supervisionar esta componente e assegurar o cumprimento legal da regularização do mesmo ou o investidor, de forma voluntária. Doutor Ferraria, quer responder, uma vez que trata-se de uma matéria da sua competência? Certo, certo, com muito gosto. Ah,
O IRPS vai responder esta pergunta. O IRPS vai responder esta pergunta porque até agora, em termos de obrigações declarativas, se caísse no âmbito do IAC, também tínhamos uma declaração anual que é preciso entregar. Desde logo, quem tem que entregar a declaração é o beneficiário do rendimento. Portanto, quem ofere o rendimento, quem beneficia do rendimento é o sujeito passivo, é a pessoa que depois tem as obrigações declarativas, as obrigações contabilísticas, as obrigações de pagamento. Pode haver uma retenção na fonte de quem paga. Quem paga pode fazer uma retenção na fonte pelas regras das retenções na fonte. A entidade pagadora faz a retenção, entrega, mas quem tem a obrigação declarativa é sempre o beneficiário do rendimento. Portanto, se for o investimento, é o investidor, é o investidor; se for o intermediário, é o intermediário relativamente à atividade que pratica. O IRPS vem de alguma forma, digamos que, colocar em termos estruturais o elemento declarativo. Quer dizer que os sujeitos passivos que oferem este rendimento, seja ele de capitais, seja ele de mais-valia, que se tiver rendimentos da categoria A, como eu disse, entra no englobamento; se não tiver, não entra, mas fica com a obrigação de entregar no final do ano. Fica com a obrigação de entregar a declaração de rendimentos, onde estará naturalmente este rendimento. Onde está este rendimento? Sempre na ótica de quem ofere, de quem tem o recebimento, vá lá, a geração deste rendimento, não é? É esta pessoa que terá que ter estas obrigações, quer acessórias, de declarativas e contabilísticas, quer a obrigação principal de pagamento do imposto, e se houver retenções na fonte, antes, depois, deduzirá à coleta do imposto que tem a pagar. Esta é a minha primeira, daquilo que eu sei, salvo opinião contrária, naturalmente, ou complementar. Esta é a minha contribuição. Agora, quanto à matéria do IVA, Wilson Dones, permite-me só aqui uma ligeira observação. Não é em contraposição, mas sim em discussão, ou seja, matéria de reflexão e discussão para nós. Penso que o legislador, se quisermos entrar aqui no espírito do legislador e, portanto, tirar o elemento literal da norma, que ela está lá, o artigo 12º, com exceção daquelas operações que deem lugar ao pagamento de uma taxa, retirando o elemento literal, a mim parece-me que o racional desta norma é tributar a taxa, tributar, digamos que a prestação de serviços pela operação principal feita. Ou seja, quem tiver a gerir um fundo, uma operação de intermediação, naturalmente, não tributará a operação em si de tributação, mas sim o rendimento que ele vai ter como contrapartida por ter feito este serviço. Porque, portanto, aquela tabela da gestão, se não, quer dizer, a gestão, o legislador aqui foi um bocadinho mais longe, quer dizer, disse mesmo a gestão de fundos. E se ele disse a gestão de fundos, quer dizer a gestão deles, mas o próprio fundo também. Ou seja, não só a gestão, a forma como ele faz a negociação, os atos necessários para que aconteça esse ato de negociação, ou também a própria gestão, ou seja, aquilo que ele cobra também por ter feito esta operação. É esta a questão que eu deixo para discussão, e para que vejamos se o legislador teve esta intenção, ou tributar mesmo tudo, quer dizer, tudo que tenha uma taxa ou uma contrapartida, é tributado, não é isento, portanto sai da forma da isenção. O que seria, digamos que à letra da lei, naturalmente é este o pensamento, à letra da lei, mas em termos de discussão, e salvo opinião que é respeitada contrária,
penso que poderíamos estar aqui numa situação, vá lá, discutível, naturalmente, não é? Discutível. Pois, Pronto, é Frederico, esta a minha intervenção. estamos alinhados, doutor Ferrinha, até porque Sim, a gestão em si dos fundos de investimento privado não é uma operação tributável, porque ela não cabe no conceito de prestação de transmissão de bem nem de prestação de serviço. Logo, a gestão do fundo não é uma operação tributável. Agora, a prestação de serviço relativamente à gestão deste fundo, sim, é uma operação tributável. Portanto, Certo, 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 pensão quando prestam o serviço de receber fundos para investimento, isto é um certo, serviço. É uma certo, operação tributável. Agora, a gestão do fundo não é uma operação tributável, porque ela não cabe nem no conceito de transmissão de bem, nem no conceito de prestação de serviço. certo. Por isso é que esta norma, como eu disse, é uma norma, portanto, permeável a muitas interpretações e uma norma de incidência ou de isenção, de acordo com a doutrina, ela tem que estar bem densificada para evitar interpretações que podem ir para além daquilo que é o espírito do legislador ou restringir o espírito do legislador. O que podia ser feito aqui era dizer, preto no branco, que a prestação de serviço relacionada à tomada de depósitos para os fundos de investimento, os fundos comuns de investimento, é uma operação isenta do imposto. Na medida em que aqui, quando eles cobrassem a taxa pela contraprestação, ou o valor da contraprestação, portanto, não teriam que liquidar o imposto, porque a lei disse claramente que aquela operação não é tributável. Mas conforme está a norma, não me parece que seja de admitir que essas entidades não devam liquidar o IVA relativamente a esta prestação de serviço, porque a norma não isenta estas prestações de serviço, isenta outra coisa qualquer, menos estas prestações de serviço. Certo, certo. De acordo. Traz aqui uma responsabilidade acrescida ao elemento documental, ou seja, ao elemento de suporte a esta operação. Ahm, seja a fatura, seja o elemento que está, digamos, que suporte a estes documentos de operações financeiras, traz uma responsabilidade acrescida na discriminação clara e de forma separada do que é prestação de serviços, do que é a gestão do fundo ou os elementos que estão isentos para que a inspeção tributária possa fazer o seu trabalho e verificar que está lá a componente de tributação e a componente de isenção. Portanto, isto é algo que tem que ser, digamos que, de consciência de quem está a praticar estas operações para não ter, para não ter, para não ter problemas. Não, o Lito joga. O Lito Bom, e com isto, pronto, vou baixar a mão, vou baixar agora a mão. eu ainda tinha uma questão aqui. Muito obrigada pela clarificação, Dr. Ferreirinha. A outra questão tinha a ver com fundos de investimento imobiliário. Aqui o Dr. Wilson fez uma explanação muito bem estruturada e clarifica muitas das questões frequentemente colocadas, principalmente por formandos. E a questão que eu trago é a seguinte, não é? Falamos de fundos de investimento, da tributação dos mesmos e tudo mais. Queria aqui, primeiramente, estabelecer o seguinte. Por exemplo, contextualizando com um fundo de investimento imobiliário, não é? Que foi o fundo que usamos para dar para contextualizar aqui, não é, as bases teóricas que apresentou. Para um fundo de investimento imobiliário, não é? A partir do momento antes da entrada à bolsa, não é? O ativo é tangível, não é? É um fundo de investimento, é mobiliário. Depois da entrada à bolsa, é intangível, é imobiliário. Então, como é que se
mitiga aqui a dupla tributação, tendo em conta o imposto predial urbano e o IAC, não é, advindo ou que incide sobre o ganho no contexto de fundo imobiliário. Doutor Ferrarinha? Certo. Pronto, eu tenho, por acaso, antes de vir para esta sessão, fui ver matéria que está em Portugal tratada, em termos de fundos de investimento. Estava Em termos de fundo de investimento. E vi que um fundo de investimento é um património autónomo que resulta da agregação e aplicação de poupanças de entidades individuais e coletivas em mercados primários e secundários. É, pois, um produto financeiro alternativo aos depósitos bancários e ao investimento direto no mercado de capitais, administrado por uma sociedade gestora que tem a responsabilidade de aplicar poupanças num conjunto diversificado de ativos financeiros segundo critérios estabelecidos nos estatutos de cada fundo. Os fundos têm uma personalidade jurídica. Agora, em termos de tributação, em Portugal, os fundos de investimento são tributados por retenção na fonte a título de IRS dos rendimentos que não sejam mais-valias obtidos em território português ou autonomamente, caso não estejam sujeitos à retenção à taxa de 25% a entregar pela entidade gestora. Ou seja, quer-me parecer que, digamos, por direito comparado e aplicado aqui em Angola, será tributado em IRPS, em termos de retenção na fonte, desde que não sejam mais-valias. Se forem mais-valias é tributado também em IRPS, mas na outra categoria, na categoria E, e a entregar pela entidade gestora. A entidade gestora é que vai substituir-se, digamos, que à pessoa IRP, à pessoa singular, e vai entregar a título de retenção na fonte o imposto sobre das pessoas singulares. Não é? Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias obtidos fora do território nacional, portanto, isto aqui não se põe o caso. No caso de mais-valias, há lugar à tributação autónoma, portanto, se for uma mais-valia, vai ser tributado em termos de taxa de tributação a 10% em Angola. Portanto, quer-me parecer que está sujeito a IRPS, quem entrega o imposto é a entidade gestora, e agora vai ver se ela está sujeita a mais-valias ou não, ou seja, se é um fruto, se é um rendimento, vá lá, de capital, ou se é uma alienação deste produto. Seja uma coisa ou outra, está sujeita a IRPS. Agora, resta saber é a taxa. A taxa é que está a diferença, não é? Em termos de taxa. Se for mais-valia, tem uma taxa. Se for, por acaso até tem a taxa, é igual. É igual, a menos que seja um mercado regulamentado. Se for no mercado regulamentado, é que tem uma taxa reduzida de 5%. Pronto, eu assim, muito em resumo, o que tenho a dizer é isto. Portanto, é a tributação em IRPS. Obrigada. No contexto atual, sendo uma transmissão de bem, portanto, vai ser tributado, bem imóvel, vai ser tributado em sede de imposto predial, não é? No contexto atual. Essas entregas. Fundo de investimento, não é? Fundo de investimento imobiliário. Se transmitir o imóvel, naturalmente tem imposto predial, se forem imóveis que aqui estejam em causa, não é? Exato, exato. Agora, há aqui questões que estão a ser colocadas no chat. Mas repare, também a mais-valia de alienação de imóveis está no IRPS, não é? Vai passar a ser tributada em IRPS, as alienações de direitos reais sobre bens imóveis. Exato. Tem questões aqui no chat que não estão muito claras, mas penso eu que já foram respondidas, porque coloca-se aqui a questão de saber como é que está a articulação da tributação dessas operações do mercado de capitais em sede de IAC, Imposto sobre o Rendimento e IVA. Portanto, nós acabamos de fazer aqui a abordagem, o doutor Ferreirinha falou do Imposto sobre o Rendimento e do futuro IRPS e IRPC. Portanto, eu fiz a abordagem em sede de IVA. Gostaríamos que o nosso companheiro Samora Silva fosse mais específico na sua questão, porque conforme está, eu não consigo retirar daí, portanto, exatamente a sua dúvida.
E depois, dá aqui uma questão que coloca também se as CEGOIC são obrigadas a demonstrar relatório e conta dos exercícios econômicos. Sim, todas as pessoas coletivas ou singulares que realizam atividades econômicas no território nacional são obrigados a ter a sua contabilidade organizada nos termos do Código de Imposto Industrial, conforme o seu limiar ou o regime em que esteja enquadrado, e também nos termos do Código de Imposto de Valor Acrescentado. Naturalmente, que estas entidades são obrigadas a prestar as suas contas junto da administração fiscal para declarar, portanto, o imposto que terão a entregar ou os benefícios que ou não, né? Porque nem sempre, portanto, o apuramento do exercício fiscal resulta em imposto a entregar. Uhum. Aqui eu gostaria de não sei se. Sim, gostaria de complementar aqui a questão do senhor Samora Silva. Não está muito clara, mas pronto, pude perceber que há aqui um conflito entre produtos do mercado de capitais e do mercado bancário. Acho que a questão foi mais ou menos por aí. Vale referir, diga. Já está silenciado, pode prosseguir, doutor. Ok. Vale referir, e isso é muito importante, é uma questão pertinente e muito frequente, os produtos comercializados no mercado bolsista e no bancário têm naturezas distintas e, por isso, regimes fiscais próprios. No mercado de capitais, no mercado de bolsa, aplicam os impostos como o IAC e, em alguns casos, imposto de selo. Já no mercado bancário, incidem principalmente impostos como o IVA, em serviços não isentos. Não há um regime jurídico único ou automático, não é uma comunicação fiscal entre operações de ambos os mercados. Existe, sim, regimes fiscais próprios aplicáveis a cada tipo de produto, consoante a natureza do rendimento e a entidade interveniente, se é um banco, uma corretora, uma sociedade gestora de organismos de investimentos coletivos e por aí afora. Aqui os especialistas em fiscalidade hão entretanto, contrapor caso não seja a abordagem mais correta, mas pronto, isso é que é a prática. São mercados completamente distintos e a fiscalidade sobre os seus produtos não é uniforme. Sim, não é uniforme, mas os tributos vão sempre persegui-los em todos os lados, né? Seja no mercado de capitais, seja no mercado financeiro. É claro que há tributos que não são aplicáveis num lado e há que são aplicados no outro lado. Exato. Nós temos aqui só o irritante como se diz aí na prática, do IVA, que está em todo o lado, é omnipresente. Ele está, na verdade, é, é o ar que nós respiramos, o IVA, né? Tendo em conta o seu âmbito de incidência, por ser um imposto geral, tanto porque ele tem um âmbito de incidência sobre todas as transmissões de bens e sobre todas as prestações de serviços. Portanto, então, tudo aquilo que for considerado de transmissões de bens ou prestações de serviços, eles vão estar abarcados no âmbito de incidência dessa norma, depois olhando para as exceções que o próprio código vai, portanto, estabelecendo no artigo 12, né, que são as isenções. Portanto, de facto, a concessão de crédito, a gestão de garantias de crédito são operações que não são tributáveis, são operações do banco. Os juros de mora também são operações não tributáveis, e os câmbios são operações do banco. E depois, os depósitos financeiros e gestão de contas, isso já são operações de mercado de capitais, que também estão sujeitas à IVA, mas o código vem isentá-las com a condição de que não haja contraprestação nestas prestações de serviço, como já referimos, porque se houver aqui uma contraprestação, o que queremos significar com contraprestação é o recebimento de um pagamento pela prestação destes serviços. Se a prestação destes serviços for a título gratuito, não haverá lugar à tributação em sede de IVA. Mas se houver o pagamento de uma contraprestação, então aí sim são operações que devem ser tributadas em sede de IVA, e quem presta o serviço é que tem a obrigação de liquidar o IVA na fatura que emite ao seu cliente pela prestação de serviço, seja a prestação de serviço de gestão de conta ou pela prestação de serviço de intermediação,
portanto, no processo de compra e venda destas operações então e fazer a liquidação do IVA. E esse cuidado é que nós temos que ter, porque a norma, por um lado, isenta e, por outro lado, chama atenção para que estas operações sejam tributáveis sempre que haja uma contraprestação relativamente à sua efetivação. O Wilson Dons, está aqui uma pergunta: quais os documentos fiscalmente aceitos a quando da compra e venda de ações? Uma nota de execução é ou não equivalente a uma fatura? Esta é a pergunta. Ora bem, se me permitem, vou responder esta pergunta, até porque nós vamos ter uma formação em grande escala, intensiva, ao longo dos próximas semanas, 2 meses, no âmbito do regime jurídico das faturas, o diploma que entrará em vigor em outubro, setembro, outubro. E, portanto, eu gostaria de dizer que, em termos de documento válido para este tipo de ação, ou melhor, se a nota de execução é ou não, eu diria que há um conjunto de definições ao qual deixou de se aludir ao termo documento equivalente. Este regime jurídico já não trata do que é documento equivalente. Em vez disso, passou a designar por documento fiscalmente relevante. Este documento fiscalmente relevante diz assim: não é uma fatura, mas suporta operações com relevância fiscal específica. Designadamente, eu sublinho designadamente, recibos, notas de débito, notas de crédito, despacho aduaneiro, talões de venda ou de serviço. E agora eu pergunto aos juristas se este termo designadamente fecha estes documentos ou se abre a outros documentos. Se abrir a outros documentos, eu diria que a nota de execução, desde que contenha todos os elementos, requisitos legais de uma fatura, nomeadamente agora o novo artigo 10º, se reunir todos os elementos que devem constar numa fatura, eu diria que é um documento aceite. Agora, se este termo designadamente fechar, ou seja, se não admitir outros que não sejam o recibo, a nota de débito, a nota de crédito, o despacho aduaneiro, talões de venda ou de serviços, aí já não, aí já não. Mas a mim quer-me parecer, e eu desejaria que assim fosse, desejaria que assim fosse, que fosse aberto a outros documentos, desde que esses documentos tivessem todos os elementos do artigo 10º. Isto para quê? Para que, ou seja, deixemos um bocadinho de lado a burocracia e o excessivo formalismo dos documentos de lado e nos começássemos a focar no elemento substancial da operação. Isso é importante, desde que a fatura ou o documento seja um documento que tenha passado, quer eletronicamente, quer por uma validação pela Administração Geral Tributária. Para mim, poderia ser possível um outro documento que não fosse o título fatura e que houvesse aqui dentro deste documento fiscalmente relevante. Portanto, a minha resposta é esta: depende do que se pretende sobre o conceito designadamente, se abre para outros documentos ou se fecha. Doutor Pronto. Fernando, então, pronto, quero acreditar que esteja a falar do número 9 do artigo 4 do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, o revisto. Portanto, esse regime, esse número 9 na verdade, é também uma norma problemática. Eu tenho o péssimo hábito de identificar problemas nas normas, não é? Porque a norma diz, sem prejuízo da sua relevância fiscal, nos termos do presente diploma, não são considerados faturas ou documentos, não são consideradas faturas ou os seguintes documentos. Depois elenca aí o rol de documentos que não são considerados faturas, mas não é uma norma que também é um princípio do números clausulos. É uma norma que, porque a sua última linha, portanto, deixa abertura para qualquer outro documento que possa ser invocado como fatura e a norma diz que não são considerados, mas que ao mesmo tempo admite que tenha relevância fiscal. Ora, o facto da norma dizer que estes documentos têm relevância fiscal, para efeitos fiscal, é uma fatura.
Na medida em que se a norma está a dizer que ele tem relevância fiscal, quer dizer que eu com este documento eu posso deduzir o imposto em sede, seja do imposto sobre o rendimento, seja em sede de IVA. Porque o IVA dedutível tem que constar de um documento fiscalmente aceito, certo? E também o imposto industrial para a dedução a coleta no apuramento do imposto. Então, se a norma já começa a dizer que, sem prejuízo da sua relevância fiscal, estes documentos não são considerados faturas, então quer dizer que estes documentos são fiscalmente relevantes. Se são fiscalmente relevantes, essa relevância não pode só estar na esfera da administração fiscal para efeitos de tributação. Essa relevância deve aproveitar também o contribuinte para efeitos de dedução. Então, tanto eu percebo a intenção do legislador, mas penso que a forma como construiu a norma, portanto, criou uma restrição, mas que ao mesmo tempo também abriu essa restrição, em que estes documentos que não são considerados faturas, na verdade são faturas para efeitos fiscais e o contribuinte pode usá-los para efeitos de dedução, porque é o que esta norma do artigo do número 9 do artigo 4 do regime jurídico das faturas vem dizer. Então a minha resposta seria sim, seria afirmativa para a questão que foi colocada. Aqui eu partindo do princípio que algumas pessoas que estão aqui presentes que eu consigo identificar poderão não estar bem abalizadas relativamente ao próprio conceito de nota de execução. Eu vou só começar aqui por explicar ou esmiuçar o conceito, não é? A nota de execução ou nota de negociação, também muito frequentemente usada, para quem não tenha, nunca tenha ouvido falar sobre esse termo, é um documento emitido por corretoras, distribuidoras ou outros intermediários financeiros no âmbito da execução do negócio. Aqui, o que nos foi questionado por Bork do Rosário é se é um documento fiscalmente aceito quando da compra e venda de ações. Este documento normalmente é emitido por essas instituições, conforme referi, com a identificação do ativo transacionado, não é? A referência e ZIN do ativo negociado, o preço, a quantidade, a data de operação, as comissões cobradas e a liquidação financeira. Equivale a uma fatura? Não. Ou depende. E por que eu digo isso? Pelos motivos já elencados aqui pelo Dr. Wilson e pelo Dr. Ferreirinha. Não é uma fatura comercial, contudo, é usada para efeitos de dedução do IVA, conforme referiu aqui o Dr. Wilson. No sentido fiscal clássico, não é uma fatura, mas atende a algumas necessidades e é fiscalmente aceito para justificar a alienação de valores mobiliários. Para efeito de apuramento de mais-valias, mostra-se muito relevante ou perdas patrimoniais, declaração de rendimentos ao fixo, controle patrimonial do contribuinte, mostra-se relevante. Não substitui a fatura, apenas no contexto específico de operações de bolsa se mostra relevante e é sim válida para efeitos fiscais, embora não constitua uma fatura como tal. Muito bem. Doutor Ferreirinha, não sei se quer acrescentar. Deste, naturalmente. Eu queria só dizer, eu compreendo a posição do Wilson Donge, mas como estou, digamos que na parte do contribuinte e já vi muito conflito em termos de administração fiscal, eu diria que aqui esta relevância fiscal depende para quem é vista. Portanto, eu diria que aqui na posição da administração fiscal, esta relevância fiscal é para o sujeito passivo que emite a fatura, que liquida o IVA. Porque para quem deduz, a relevância fiscal não é aceita. Portanto, esta parte, mas tem relevância fiscal, mas é para quem emite estes documentos. Porquê? Porque para liquidar imposto não há qualquer limitação. Você faz uma transmissão, emite qualquer documento e tem que liquidar imposto. Ninguém lhe vai dizer, não, nessa operação não liquida porque não está o documento bem emitido. Não. Nessa aí você tem que liquidar e tem que entregar ao Estado.
O problema põe-se na dedução. E eu percebo o Wilson Dons, naturalmente que eu percebo que temos demasiado formalismo em Angola, por força naturalmente, de querermos forçar os contribuintes a terem uma boa organização documental e informática, portanto, ter esta obrigação, digamos que disciplinar da parte do documento, mas os contribuintes já vão tendo esta disciplina e poderia haver, digamos que este designadamente que a lei tem, poderia ter uma abertura, não sei este termo jurídico, uma vez ouvi uma pessoa jurídica a falar disto e dizia que o termo jurídico, designadamente, abre para outros termos, ou seja, dá a título exemplificativo estes, mas abre para outros. Eu diria que, posto isto, o título executivo continuaria a merecer, no caso do designadamente, a habilitar outros documentos a serem válidos, abriria, pois, a validação para este documento, desde que se verificasse todos os elementos do artigo 10º, os requisitos legais. Isto o que é que iria levar a que os produtores de software tivessem o cuidado, o que não acontece, quer da parte dos contribuintes, muitas vezes, quer muito também da parte da administração fiscal, que é a entidade que valida o software informático e, uma vez validado o sistema informático, ele deveria desde logo, merecer a sua credibilidade e a sua dedução, porque ele passou por uma validação à máxima autoridade fiscal e, portanto, deveria merecer a dedução. Eu diria, Wilson, de hoje, para terminar, que esta execução fiscal, desde que tivesse validado pela administração fiscal num software informático e fosse emitido por este software informático, deveria, pois, poder deduzir-se para todos os efeitos fiscais, seja para imposto de rendimento, seja para o IVA. Acompanho o teu posicionamento, doutor Ferreirinha. Não sei se temos mais questões. Temos sim, temos alguém que se quer manifestar, queria colocar uma questão, mas diz que Justina Tavares tinha a mão, Doutora Justina, prossiga. Tenha a palavra. sim, tinha a mão levantada. Espero que não tenha saído ainda a doutora Vamos lá. Doutora Justina, Justina. ainda pode usar da palavra. Não, penso que não está, porque eu não a vejo aqui na lista de participantes. Que pena. Não sei se alguém terá mais alguma questão a colocar. Se não, penso que já passamos da hora, mas se houver questões, os nossos preletores ainda estão disponíveis para responder mais questões. Se não houver, então podemos fazer aqui a nossa resenha e encerrar o nosso encontro. Doutora Marralha, pelos vistos, não temos mais questões, então pode fazer o resumo a sua resenha para encerrarmos, e depois doutor Ferreirinha, e por último serei eu. Tenho a palavra, doutora Marralha. Olha, apareceu o doutor Borque do Rosário, que quer falar. Pode falar, doutor. Boa noite, doutor Wilson, estimado doutor Ferreirinha, doutora Marralha, é um prazer estar aqui com vocês. Tenho muito interesse nestes temas, são dois temas que são pertinentes e têm vindo, né, têm vindo a ser debatidos um pouco, cada vez mais com alguma persistência, né? Pronto, eu coloquei a questão no chat, a segunda questão no chat, mas quanto à questão que eu coloquei anteriormente sobre a nota de execução, pelo menos eu não consegui encontrar esse termo no atual regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, né? Pronto, o doutor Ferreirinha fez aqui uma colação com o novo decreto que está já para entrar em vigor em outubro. Portanto, a questão que se coloca é, sendo que este documento tem se emitido até agora, julgo que as instituições que o emitem devem ter algum, devem ter algum documento, né, para o emitir. Então, eu gostava de ter conhecimento a respeito
deste mesmo documento, desta norma, que permite então fazer a emissão desta nota de execução. Por outra, são as obrigações declarativas em sede de IAC, né? Como pequeno investidor, né, em fundos imobiliários e mais alguns ativos financeiros, pronto, eu tenho aqui todo o interesse em entender então essa mecânica, né? Quanto à missão ou quanto ao cumprimento das obrigações declarativas em sede do IAC e caso tenha outro imposto, porque fez aqui também alguma relação com o IVA, né, o Dr. Wilson, portanto fiquei aqui com alguma preocupação, né, porque de alguma forma nunca tive, um pensamento chegou nesses termos. Então gostava de saber quais são as obrigações, se limitam apenas pelo IAC, não é? Ou há outros impostos, né, que eu devo manter pelo facto de deter ativos financeiros. Obrigado. Doutor Ferreirinha, quer responder em relação ao IAC? Sim, e em relação à legislação, pronto, eu fui buscar, eu tinha visto aquele elemento nos PowerPoints, é o artigo 3º do Decreto Presidencial 71/25 de 20 de março, que só vai entrar em vigor em setembro, a meio do ano, a meio do mês não será, desejar-se-ia que fosse depois em outubro. Esperava-se que houvesse aqui digamos que um ofício da própria administração fiscal a dizer, porque diz 6 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, portanto 6 meses, calha em setembro, mas 20 de setembro. Ora, 20 de setembro não é desejável que entre este elemento da faturação, uma vez que o IVA tem um período mensal e, portanto, desejar-se-ia que fosse no primeiro dia do mês seguinte, portanto, outubro. Mas, portanto, para lhe dizer que este documento que eu disse, documento fiscalmente relevante, a nota de execução não está nas definições e nos documentos admissíveis para a dedução. No entanto, este documento fiscalmente relevante digamos que dá uma abertura para que outros documentos que não seja a fatura e os documentos que se encontram no diploma possa merecer uma relevância em termos fiscal. E encontra-se designadamente, este termo designadamente, abre aos recibos, às notas de débito, notas de crédito, despacho aduaneiro, talões de venda e de serviços, mas não diz mais nenhum documento. Mas quer-me parecer que este termo designadamente dá abertura para outros, entre os quais a nota de execução. Agora, o que eu aconselhava era procurar junto do produtor informático, porque pronto, a legislação tem depois uma consonância, há de ter uma consonância com a parte informática, junto do operador informático, para que ele produzisse este documento de execução, nota de execução, depois validado pela administração fiscal. Isto era o que eu aconselharia a fazer isto desde já, desde já, antes de outubro. Portanto, este é o primeiro ponto para que a nota de execução merecesse, sem margem para dúvidas e sem qualquer conflito, uma relevância, tal relevância fiscal. Agora, dentro do IAC, pois existem, a tributação é IAC. A doutora Amália disse e o doutor Wilson disse, eu fiz a anotação, que dentro do mercado bolsista temos o IAC e temos o selo, e dentro das instituições bancárias temos o IVA. Portanto, das instituições financeiras temos o IVA. Sabendo que o instrumento que apresenta é um que pode configurar transações no mercado bolsista, teríamos o IAC. Teríamos o IAC como tributação desse rendimento. Ora, o IAC, como sabemos, obriga à entrega de uma declaração anual. Obriga à entrega de uma declaração anual. Eu estou aqui à procura
Agora posso passar a palavra ao Wilson Dons, estou à procura do meu IAC, mas para não estar aqui assim à procura, passo a palavra e eu já lhe vou dizer qual é o artigo, mas quase certeza que é uma obrigação anual, até salvo erro em março, que tem que entregar, mas vou já tirar a dúvida com a legislação. Wilson Dons, passo-te a palavra. É o artigo 19 do Código do IAC, doutor Ferreirinha, que impõe a Diz? obrigação de entrega da declaração. Pronto, muito obrigado. E isto é março, não é? Talvez. Ou janeiro. É março. Janeiro. É janeiro? Pronto, é janeiro. Eu tenho em nota que é janeiro, É janeiro. Então, pronto. mas pode confirmar, Dr. Wilson. É só Aí, ou Dr. Ferreirinha. Sim, sim, eu estou à procura. Normalmente É janeiro. entrego em janeiro. É, Diga? sim, sim, provavelmente. Mas eu vou ver Final aqui. do mês de janeiro. É janeiro? Tá. Pronto, então já não vou ver. Obrigado. Pronto, julgo que respondemos às questões do Sr. Borg. Borg, não é? Borg. Não Sim. sei Sim, se sim. pronunciei bem o nome. Muito Borg. bem, doutor Ferreira. Ok, Então, bem. sim, obrigado. Obrigado. Doutor Carlos Dalla quer falar, tem a palavra. Doutor Carlos Dalla tem a mão levantada, parece-nos que quer colocar uma questão. Tem a palavra, doutor Carlos. Eu acho que ele também já nos deixou. Não sei se haverá mais alguma questão. Bom, doutora Mahalha, então pode fazer o seu resumo para iniciar o encerramento. Foi uma sessão muito interessante. Sim. Muito interessante a sessão. Aqui para fazer uma resenha, eu diria que compreender os produtos financeiros é o primeiro passo para discutir qualquer regime de tributação, pois são instrumentos que canalizam poupança para investimento. E, por um lado, e por outro, financiam o crescimento e reforçam a transparência. Por isso, enquanto promovemos o crescimento do mercado de capitais, não nos devemos furtar das nossas responsabilidades, das nossas obrigações fiscais. É também essencial o enquadramento tributário de forma justa, proporcional e promotor da inclusão financeira, ou seja, a tributação deve ser pensada com equilíbrio para não travar o desenvolvimento do nosso mercado de capitais, nem afastar investidores. Por último, tenho a agradecer aqui ao Pod Fisco pela oportunidade, a doutora Wilson, a doutora Ferreirinha, que este debate inspire mais soluções justas, sustentáveis, alinhadas com o potencial económico da Angola. Pronto, não podia também deixar aqui aberto o convite, em caso de interesse, para quem queira esse acompanhamento mais personalizado na qualidade e enquanto a entidade registrada junto da Comissão de Mercado de Capitais como consultora para investimentos e analista financeira, esse é o meu dia a dia, para aquelas instituições e pessoas que sintam a necessidade de um acompanhamento mais dedicado dos seus investimentos e o asseguramento do cumprimento fiscal das suas obrigações, estou disponível para prestar serviços. Obrigada. Muito obrigado, doutora Mahalha. Tomamos boa nota. Passo a palavra para o doutor Ferreirinha. Por favor, doutor Ferreirinha. Muito bem, eu associo-me às palavras da doutora Maália. Foi um programa interessante, muito interessante. A minha experiência é pouca, mas eu estou muito motivado a aprender e eu digo que para se perceber a tributação, seja do que for, é preciso conhecer a coisa. Portanto, a primeira coisa que se deve conhecer é precisamente os produtos, estes produtos financeiros, mobiliários, e a forma como eles são negociados. E a forma como eles são negociados. E, portanto, para depois a tributação se fazer incidir. Sem que se conhecer o objeto, não se consegue tributar bem. Não se consegue tributar bem. E, portanto, eu estava com um bocadinho aqui com um nervoso miudinho, porque eu sentia, pá, mas eu não conheço bem
este produto. Mas é preciso conhecê-lo. É preciso conhecer e a forma de negociação. Portanto, ao podcast, ao Wilson Donge, os meus parabéns. Está aqui um programa, desejo força, coragem para continuar, porque é um programa muito, muito interessante, de interesse público e de pedagogia e ensinamentos, partilha de conhecimento também. Pois é isto. Muito, muito boa noite também para os participantes. Desejo uma boa noite e um abraço. Obrigado, doutor Ferreirinha. Portanto, eu diria que não há melhor forma de aprendermos do que esse exercício que estamos aqui a fazer. Aprendemos todos muito com a doutora Mahalha, que veio nos ensinar sobre, portanto, os produtos que são transacionados no mercado de capitais. Portanto, vamos continuar naturalmente a desenvolver esta atividade para estimular a discussão da tributação, não só no setor do mercado de capitais, mas em todos os setores da economia. Portanto, o que eu queria, portanto, reforçar aquilo que é o meu resumo para concluir esta conversa era a questão da antinomia existente entre o Código do Imposto sobre Valor Acrescentado e o Código do Imposto Predial, uma antinomia que visa, por um lado, isentar a tributação da transmissão dos estabelecimentos comerciais e o outro diploma isenta a transmissão de um bem imóvel, que pode causar aqui um conflito de interpretação entre a administração fiscal e o contribuinte. É uma situação que, a nosso ver, precisa de uma intervenção legislativa para corrigir, portanto, essa contradição existente entre as duas normas, na medida em que o estabelecimento comercial não se pode dissociar ou autonomizar dos outros elementos que o compõem para que seja assim qualificado enquanto estabelecimento comercial em sede de imposto sobre valor acrescentado para a efetiva tributação. Com isso, penso eu que conseguimos atingir o objetivo do nosso encontro, tanto tivemos o nível de participação razoável, mas dizer aqui que portanto, esta conversa vai ser partilhada no meu canal do YouTube, vai estar disponível para quem não pode ou não teve a possibilidade de nos acompanhar, para poder então ver aquilo que foi discutido e espero que estejamos novamente juntos no próximo dia 18, onde irei discutir sobre a declaração periódica eletrónica com a doutora Cristina Silvestre. De resto, é tudo. Agradeço a participação de todos. Agradeço especialmente o doutor Ferreirinha e a doutora Mahalha por terem aceito este convite e desejo uma boa noite e continuação de bom fim de semana para todos que nos acompanharam. Muito boa noite. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada a quem nos assiste. Obrigada. Boa noite, obrigada. Doutora Mahala, vou procurar no LinkedIn, depois vou deixar uma mensagem. Tá, só Samora, ok. Muito obrigada, tá bem. Ok, ok. Boa Obrigada. noite, até a Falou, próxima, ok. doutora. Vamos Tá, falar. até Boa a noite, próxima. obrigado. Obrigada. Saímos aqui repletos. Que bom. Obrigada, doutor Ferreirinha, doutor Wilson. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Vou Obrigada. encerrar a reunião, então. Obrigado e com licença. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos.